Oi, Oi, Dani. Tássia. Oi, Tássia, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você? Tô bem, graças a Deus. Obrigado por ter aceitado estar com a gente aqui nesse bate-papo. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com a Tássia Lages. Não, Tássia Tages, não é isso? Isso Desculpa. Olha, Tássia Tages, ela é gestora de pessoas, ela é criadora do Desperta Talento Brasil. Não é isso, Tássia? mesmo, Dani. É isso aí. Estudante de biomedicina, e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho mais de saúde física, saúde mental, bem-estar. Nas nossas últimas lives nós falamos um pouco sobre isso, e a Tássia acompanhou um pouquinho do nosso trabalho, não é, Tássia? Como Tenho tem sido? acompanhado, acompanho você, tenho acompanhado direto, inclusive. Olha o que eu tenho aqui: Diário de Dani Borges, seu livro. Eu li, amei, amei. Fiquei apaixonada, emprestei, duas amigas já leram, já me devolveram que eu pedi de volta. Sério? Eu gostei demais, né? E tem coisas que marcam muita gente. Amei o livro. E acompanho seu Bom, trabalho, Dani. Assistente obrigado, social Tássia. sem papel. Amei. Gente, vocês precisam ler. E você, qual que foi a mensagem assim que você absorveu assim desse livro? O que que Então, ficou marcado? então, Dani, assim, para não dar muitos spoilers para o pessoal ter curiosidade de ler, né? Mas o que mais me chamou a atenção foi a sua resiliência, a sua persistência, porque hoje as pessoas desistem muito. Aqui no Desperta a gente fala muito sobre, né? Esse momento de crise que todo mundo passa, mas acaba desistindo, né? E olha, eu vou te falar, você já passou poucas e boas. Então, assim, sua persistência até se tornar uma assistente social no exterior, né? Para quem deseja e aí fazer uma viagem para morar um tempo, ou trabalhar um tempo, precisa conhecer, ler essa história para te inspirar, para você não ficar com medo, para você desbravar e viver o teu propósito. Então, assim, o que eu mais me chamou a atenção é o tamanho da persistência daquilo que foi chamado e cumpriu. Muito bom. Adorei, parabéns. Obrigada, Tássia, obrigada. Também tenho acompanhado seu trabalho, estou fazendo seu curso, vou fazer até o final. Nós vamos falar mais dele, tá bom? Ah, Eu só vou te perguntando aqui algumas coisas, porque eu também tenho curiosidade, né? Saber, de acordo com a nossa live de hoje, tá bom? Olha, a gente, desde o início, né, como você tem visto, a gente tem falado, né, da necessidade de a gente cuidar bastante da nossa saúde física, mental, com as boas escolhas da alimentação, do exercício físico, e hoje nós vamos falar do poder dos suplementos. E eu gostaria de trazer aqui uma definição, rapidamente, de suplementação, porque suplementação não é medicação. A suplementação, ela tem a finalidade de fornecer os nutrientes, enzimas ou probióticos em complemento à alimentação. Ela não vai substituir aí uma alimentação saudável, né, Tássia? Como você estuda um pouquinho essa área, você pode falar um pouquinho mais para a gente também, mas ela vai complementar aquilo que a gente não consegue absorver da nossa alimentação, do nosso dia a dia. Você tem o hábito de suplementar também? eu tenho. Esse assunto ele é bem polêmico, inclusive, né? Porque eu sei que tem muitos médicos e tudo que falam que tudo tem na nossa alimentação, na verdade, nos alimentos, né? E só que o nosso solo, apesar de ser rico, né, em todos os nutrientes, tudo aquilo que a gente precisa, a gente sabe hoje que muita coisa está muito defasada. E a própria agricultura tem sofrido com isso, né? Tudo que ela sofre ali da própria mão humana para aumentar a velocidade de produção e tudo mais. Então a gente sabe, né? Não vamos falar nem de agrotóxicos, nada, porque não vem ao caso aqui nesse momento. É só porque eu acredito no poder da suplementação, sim. Hoje, eu não sei aí, né, onde você está hoje em Portugal, onde você já morou na Bélgica também, mas dependendo das regiões, a gente tem alimentos que são muito ricos do nosso solo, mas a gente muitas vezes não come, né? A gente não come a fruta, não come a verdura, não come legume, então a gente não tem o que precisa. E muito mais, né? Que a Verdade, gente precisa das verdade. proteínas, dos carboidratos e tudo, minerais e tudo, né? As vitaminas e minerais e por aí vai. Então, eu suplemento sim, e inclusive depois que eu passei a suplementar, foi depois do conhecimento que eu tive, eu me tornei uma pessoa extremamente mais ativa, mais animada, porque eu vivia desanimada. Então, eu percebi, eu comia pouca carne, porque eu não sou vegana, mas eu como muito pouca carne, eu não sou apaixonada por carne. E então eu passei a suplementar essa parte mesmo, né, que me faltava na carne. E passei a tomar o ômega 3 que me fez super bem, magnésio e outros, né, que eu não vou citar aqui. Então eu uso, meu esposo usa também, a gente toma e a gente indica.
Sim, sim. E, inclusive, Tássia, assim, eu li algumas coisas no sentido que, a partir de uma certa idade, 35, 40 anos, o nosso organismo, ele já não consegue absorver, assim, tirar as vitaminas da alimentação, digerir, às vezes, também os alimentos, às vezes o nosso intestino já não está também naquela qualidade toda. Então, às vezes, é importante a gente no lugar de remediar, né? Porque às vezes quando a gente começa a ter alguns sintomas, as pessoas já puxam mais para uma medicação, né? No lugar de medicar, porque medicação é tratamento de doenças e sintomas, a gente pode suplementar. Suplementar que também é uma maneira de prevenir certas coisas. Nós não somos, eu não sou médica, nem da área, profissional da área, e esse conteúdo é a título informativo, tá, gente? Unicamente informativo. Porque, para mim, a suplementação também tem feito muito bem. Tem feito muito bem. Inclusive, eu gostaria de comentar aqui de um estudo, né, que eu fiz com um médico, e esse médico ele falava o seguinte, que tem alguns suplementos que ele considera como a família real dos suplementos, que são, por exemplo, as vitaminas do complexo B, o ômega 3, muito bem citado pela Tássia, o magnésio, o própolis, o zinco, a vitamina C, vitamina D, esse tipo de suplementação, inclusive muitas vezes até interligado com a parte emocional, né, Tássia? Como você sabe, a gente já comentou, né, entre nós, que às vezes sintomas depressivos, de ansiedade, isso tudo pode estar muito ligado também com a falta de vitaminas, de hormônios, não é verdade? Sim, com certeza. Quando eu entrei nessa área, Dani, foi justamente porque eu precisava de algo mais completo. Sou gestora de pessoas e dou consultoria nas empresas, presto consultoria, mas também faço atendimento que eu chamo de people, né? Desperta talento people e o business. Mas eu atendo em algum momento algumas pessoas no particular mesmo para esse despertar de talento. São pessoas que reclamavam muito, que na hora que eu ia fazer ali a roda da vida com ela na área emocional, claro, todos nós temos o que se curar emocionalmente todo o tempo, e espiritual também. Mas às vezes eram pessoas que estavam ok, resolvidas as suas áreas emocionais quanto ao passado, né, a bloqueios e tudo, claro, num processo de conhecer, mas já tratando. Espiritual ali, uma vida devocional, uma vida de buscar Deus, de rendição mesmo, mas eram pessoas que muito cansadas, exaustas, pessoas com nem vontade de Cansaço acordar às mental, vezes. Tipo, cansaço mental, desanimadas. desânimo. Isso. E aí eu percebia, falava, falta alguma coisa. Quando eu entrei na biomedicina, eu entendi. Eu entrei para isso mesmo, para buscar essa área, essa ciência mais genética, que poderia estudar a raiz, né, dos problemas, né? Porque essa área, ela é totalmente dedicada para o estudo biológico, né? Então, ali é Nossa, legal. micro-organismos, a gente vai estudando tudo, segundo o cérebro, que é o intestino, né? O estômago, então tudo vem por ali. Eles já falam que já é até o primeiro cérebro, já nem é o segundo mais. Porque Sério? antes, Nossa, eu achei super bizarro, assim, quando eu escutei essa frase. Eu falei, nossa, parece como que, estranho. como que a É, gente nem imagina a importância do nosso intestino no nosso corpo, né? E a ligação que ele tem, né, com o nosso cérebro. então, e aí Como que é voltando. importante. Opa, desculpa, Dani, que a Sim, falha pode falar, do, pode falar. do áudio aqui às Desculpa. vezes falha junto com você. O que acontece? Às vezes as pessoas até têm essa dificuldade, né? Não, não é impossível. Mas, na verdade, o que vai de energia, ou seja, né, de suplementação para o cérebro, ele vem daquilo que você come. Então, é fácil de entender. O seu cérebro ele não vai funcionar se ele não tiver alimento, é igual o combustível do carro. Então, Sim. assim, quando eu comecei a estudar, eu comecei a perceber que eu, inclusive, quando eu tinha alguns tipos de sintomas que não eram legais para minha saúde, eram numa época que eu comia muito, muito pão. E aí eu comecei a perceber, né? Eu comecei a estudar sobre a farinha branca, a lactose, do leite, tudo. Então, assim, eu sei que tem muita gente que fala, e são pessoas especialistas para falar hoje mais, né? Tem muitos médicos que eu acompanho também, até meus professores, mas eu nem vou entrar nisso. Mas sim, é comprovado e foi comprovado de que crises de ansiedade, né, e até depressão, em algum momento, ela com certeza pode ser uma falta de uma alimentação correta, uma correria do dia a dia, falta de um sono, falta de exercício físico. Isso é super comum de entender. Então, nosso corpo, ele aparentemente é uma máquina, né? Vamos falar assim.
Não deveria ser encarado assim, mas é. E se você não cuidar dele adequadamente, ele vai começar a causar problemas. E você citou muito bem aí sobre a terceira idade, né? Aquele momento que ela já começa a perder algumas vitalidades ali do jeito que era no passado e tudo mais. É claro, e o nosso corpo oxida. Então, assim, estudem sobre oxidação, né? A gente já tem ouvido falar sobre parasitação, desparasitar, tudo isso é importante. Então, eu não vou entrar a fundo, porque meu tema principal é o desperta talento, mas quando eu comecei a fazer um desperta completo, foi quando o corpo entrou na jogada. E a saúde Nós entrou. já vamos Então, eu entrar, tinha nós que ir já para a vamos entrar biomedicina. no. Ah, desculpa, pensei que você tinha terminado. Não, não, tranquilo. Aí foi onde eu entrei na biomedicina, porque para ajudar tem que ser corpo, alma e espírito, não dá para fazer uma coisa sozinha. Eu sentia muita falta, Tani, do corpo. Eu falava, eu preciso indicar, essas pessoas precisam para um acompanhamento médico, né? E médico, inclusive, integrativo, que eu recomendo. Não só o médico que vai cuidar ali da patologia em si, mas é aquele médico que vai na causa, que ele vai lá, que ele vai A raiz, tratar de uma né? forma abrangente a causa, a raiz. Isso, porque às vezes a gente está tratando ali, por exemplo, você está com uma febre, aí você vai dar ali um remédio para cortar a febre, mas não vai tratar a causa da febre. E é isso que a gente faz, às vezes, na nossa alimentação. E o que que acontece? Uma coisa que você falou aí do sono de qualidade. Às vezes a gente não tem um sono de qualidade e a suplementação também ajuda, às vezes, a ter um sono de qualidade, né? Eu percebi também uma diferença muito grande no meu rendimento depois que eu comecei a suplementar, por exemplo, melatonina para dormir melhor, o magnésio ali um pouquinho mais à noite também, triptofano. Não posso, a gente não pode ficar é, pronto, falando muita coisa, mas é uma dica para as pessoas procurarem saber, de acordo com a saúde de cada um, o que está faltando no organismo de cada um, porque às vezes a pessoa pensa que está aquele desânimo, né, aquela depressão, aquele cansaço, seja o que for, e que aquilo a raiz são outras causas, mas pode estar ligado sim à alimentação. Então, essas lives sobre a boa alimentação, exercício físico, muita água, suplementos, sono de qualidade, um momento de meditação, de oração, né? Como nós vamos entrar agora um pouquinho mais a fundo com a Tássia, né? Isso é muito importante, a gente cuidar da gente para a gente poder ser um profissional melhor, sendo melhor para nós, nós somos melhor para os outros também, né? É isso que eu tenho aprendido, Tássia. E uma coisa que eu quero te perguntar agora porque, assim, a gente já está finalizando aqui as nossas lives de saúde. Eu sou muito grata, assim, por tudo que eu tenho aprendido, por isso que eu tenho compartilhado, me faz bem compartilhar. E eu quero agradecer você por estar com a gente aqui hoje. E eu quero perguntar para você um pouquinho agora sobre o seu trabalho, sobre o Desperta Talento. O que que você pode falar para a gente dentro dessa parte de alimentação, de cuidar do corpo e depois você fala também de cuidar da alma e do espírito, né, como um todo, né, para que a gente possa despertar os nossos talentos. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor como que funciona. Então, vamos lá. Para quem não conhece o trabalho Desperta Talento, ele entrou com a ideia, né, bem clara, assim, de ajudar líderes, líderes de equipe, seja ele o dono da empresa, ou seja ele um formador de equipe começando agora, ainda que ele tenha dois liderados, né? Ou seja ele na escala até eclesiástica, onde quer que ele esteja, onde ele lidera pessoas, ele entender que o talento que tem no outro muitas vezes não é o dele, né? E a gente coloca muita expectativa. Então, só para você entender esse despertar de onde nasceu. Expectativa, a Dani veio para somar comigo, mas ela tem que andar na minha linha de raciocínio. Né? Eu vou colocar a minha visão sobre ela e aí ela vai frutificar. E não é uma verdade. Né? Cada um carrega ali o seu talento, o seu propósito. E a ideia do Desperta Talento era trazer essa visão através do MVV, que é a missão, visão e valor do colaborador, ou seja, né, de um indivíduo, de uma pessoa. Eu falo muito disso, né? O pessoal acompanha meu canalzinho do YouTube, meus vídeos ali sabe. Eu falo bastante sobre isso, porque a gente ouve falar a missão, visão, valor da empresa, e isso é super válido e fundamental, e eu ensino mesmo a fazer, quando eu, né, a auxiliar a fazer, mas eu faço questão, assim, que todo candidato para uma empresa, ou todo liderado de uma empresa, junto com seus líderes, tem isso muito bem formatado, é muito claro, que é quem ele é, né, a identidade, a verdadeira identidade dele, que é a missão dele ali, né? Os valores dele, que ele não abre mão,
para onde ele está indo, né? Então, assim, Uma coisa que eu vi no seu curso, porque eu já comecei a fazer seu curso, estou gostando muito. Uma coisa que eu vi, assim, que me chamou muita atenção, foi desenvolver ali a missão, visão e valores da empresa, da instituição, e depois também ali no processo seletivo, né? Se eu estiver errado, você me corrige. Fazer ali a missão, visão e valor também do colaborador, né? E tentar perceber ali se elas estão alinhados ou não, né? Porque pode ser que sim, que aquela pessoa vai caminhar muito, vai contribuir muito para a empresa, ou pode ser que ela vai ficar pouco tempo, é para ter uma noção, é isso, Tássia, de quem é aquela pessoa, quanto tempo talvez ela vai estar com você, se ela vai abraçar o seu projeto ou não. Você pode explicar um pouquinho melhor essa parte? isso, e dentro, inclusive, da saúde, porque o pessoal pode até se perguntar o que isso tem a ver. Tem tudo a ver, e é onde eu vou falar para você. Tanto para quem vai fazer um processo seletivo, recrutamento e seleção, e vai entrar numa empresa, quanto quem já está na empresa, alinhar com seus liderados, tá? Porque às vezes não está produzindo. Isso tem a ver com saúde emocional, isso tem a ver com saúde física, isso tem a ver com saúde espiritual. Então, quando eu entrei para a biomedicina, era para ser mais completo, para me entender um pouco mais disso, né? Não como um médico entende, um nutricionista entende, não é isso. Né? A área genética, que é a área que eu sou mais apaixonada, a parte do tipo sanguíneo, eu amo, né? Essa parte do DNA, não é nem isso, isso é uma questão de curiosidade. Mas quando eu entrei, era justamente para entender um pouco mais sobre essa parte biológica mesmo do sistema, do nosso organismo, do funcionamento, né, dos nossos órgãos e, e de como ele funciona e por que às vezes ele traz todos esses sintomas no na nossa vida, por que ela está vinculado tanto ao emocional e às nossas ações, né? Porque tudo aquilo que a gente age, ela vem através de uma emoção que a gente sentiu primeiro, né? E as pessoas, elas vão vendo essas histórias repetidamente, né? De a família que ensinou a comer daquele jeito, Dani, vou cair num processo seletivo já já, tá, gente? Ela ensina a comer daquele Mas jeito, é o come nosso mais. tema, nosso tema. A gente pegou por aí, né? Que a gente já começa desde criança, né? A ser ensinado a comer de uma certa maneira, mas chega uma altura que a gente tem que se questionar sobre isso, né? Então, assim, fast food, come mal, come desordenadamente, em excesso ou em falta e tudo mais, não toma uma água, tal, o organismo vai sendo muito maltratado. E aí, quando eu vou fazer ali um processo seletivo, às vezes para as empresas pode parecer até falar, nossa, totalmente desnecessário, mas não é. Porque naquele hábito que você percebe dessa pessoa, como é a rotina dessa pessoa, você já sabe o que vai esperar. Então, olha o quanto é sério, gente. Eu estou ali fazendo uma entrevista com alguém. Dentro desse processo, existe hoje métodos que se utilizam, plataformas, para a gente descobrir o tanto o temperamento, né, quanto o disque da pessoa, né, se ela é dominante, se ela é fluente, se ela estava conforme. Muito bom, várias perguntas ali para ver se ela está apta para a função. Mas as pessoas, elas são contratadas pelas suas habilidades, são demitidas pelos seus comportamentos. Por que são demitidas pelos comportamentos? O que leva aquela pessoa a ter aquele comportamento? É espiritual, é emocional, é físico? Ou é tudo, né? Porque a gente é uma coisa só. Então, É eu não verdade. gosto muito tipo assim, dar muita ênfase em algumas áreas que não são minhas. Eu sempre digo para eles: olha, eu percebo traços disso aqui pela nossa conversa. Então, ainda que você foi selecionado, né, a gente não vai deixar de contratar por isso jamais, ou deixar de te desenvolver por isso, mas existe em você já um apontamento para uma situação que vai acontecer em breve. Se já não está acontecendo, já está no seu inconsciente, daqui a pouco vai sair para fora. Então, eu recomendo que você busque um terapeuta, dependendo do caso. Eu recomendo que você vá no endócrino, recomendo que você vá no médico, passe por um clínico, faz exames completos, faz um check-up para você ver como é que está tudo isso. Busque ali um nutricionista, vá para uma academia com toda a orientação médica. Eu não faço isso, eu indico. Eu indico os profissionais. Então, eu acordei para isso, sabe, Dani? A despertar as pessoas a entender que a gente pode sim ajudar um pouco mais completo. O Desperta Talento, ele envolvia tudo. Todo o tempo falava no meu coração. E aí eu comecei a estudar mais para não falar bobagem, porque a gente não pode ficar falando bobagem por aí. Hoje tem muita gente falando um monte de coisa na internet, tá difícil de ficar ouvindo lives, inclusive, e muita gente vazia, com pouco conteúdo e tudo mais, né? Então eu prefiro me voltar para o Despertar. E o Desperta Talento, ele envolve isso que você falou. Ele vai envolver essa parte de um cuidado físico que a gente resume de bom sono, uma boa alimentação, a água, uma boa saúde emocional, o que você conta para você, quais histórias que você conta para você, você ter acreditado nelas, você pode mudar esse roteiro, né? Como você tem lidado com o seu passado,
como foi a sua construção de passado e o que você tem contado sobre isso é totalmente a sua saúde emocional, seu perdão diário com as outras pessoas também. E isso muito mais além, tá? A saúde emocional é algo assim abrangente, o cérebro é uma coisa de louco, né? Tanto que a É, biomedicina, a minha especialização vai ser para neurociência. Entrei com esse foco para fazer gestão de pessoas por propósito, de forma madura. E espiritualmente falando, para terminar e concluir aqui, para te passar a palavra, porque não tem como, na minha cabeça, isso não é possível sem ter o teu momento de espiritualidade, né? De buscar a Deus, de você meditar, de você acalar todas as vozes, escutar a voz interior, né? Porque tá ali e vai falar. E aí vem aquela palavra que eu gosto muito, Jeremias 33:3. Para você que crê e para você que não crê, não importa, a palavra está lá e ela vai sempre continuar. Que diz que revelar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe, né? Então tem muitos mistérios. A palavra de Deus, ela tem muitos mistérios. O universo tem muitos mistérios. Há um criador. Então, para quem sente, né, que é essa pessoa, a criatura aberta, né? A criatura do Criador, aberta a receber, ela vai passar por esse momento de muito conhecimento. Isso é uma saúde que você não para de crescer. É o lado que eu falo, né, do hemisfério esquerdo e direito do cérebro, um racional e um que é extremamente abrangente, né? Que é aquele que é ilimitado, que é onde você vai além, onde Deus trabalha na gente, né? Esse limitado é uma loucura, você precisa conhecer, porque é ele que te leva para a visão que você nunca teve. Eu gosto particularmente mais dessa área. Hoje eu me volto totalmente para o espiritual, eu consigo ter essa facilidade para entrar nesse lugar e ajudar as pessoas a entrar. Mas eu não espiritualizo tudo, tá, Dani? Pelo contrário, eu ouço às vezes as pessoas falar que tudo é demônio e na verdade pode ser hormônio, né? Às vezes não é demônio, é hormônio mesmo. Então, eu não verdade, espiritualizo, não é gosto verdade, dessas coisas e de ficar espiritualizando tudo, de espiritual ao, não gosto. Há um é respeito muito verdade. grande nisso. Então, eu junto isso, corpo, alma e espírito, cuida do emocional, tem coisa que você precisa encarar de frente, não adianta você orar. Vou orar, 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 vou ficar orando e minha vida não muda. Não, vai enfrentar os teus medos. Enfrenta os teus gigantes. E às vezes o teu gigante é você criar vergonha e comer bem, levantar cedo, tomar a tua água, fazer teu exercício físico, nem seja a sua casa, se você mora no frio, se você não consegue ser para a rua, né? Ah, eu não tenho dinheiro, não consigo comer bem. Hoje quem tem casa aí com jardim consegue plantar, né? Não, nós não podemos dar tantas desculpas, porque hoje até o Ceasas distribui. Né? Eu tenho uma amiga que vai lá na porta do Ceasa e sai com aquele tanto de verdura que já está a ponto de estragar, não está estragado. Ela limpa, lava tudo, ainda distribui para outras pessoas e tem uma alimentação rica também. Aquele que não pode suplementar. Mas eu sei que tem pessoas que podem suplementar, que podem comer bem. Eu sei que não são todos os povos que podem, infelizmente. Mas para quem pode, esse assunto é para você que está aqui, que está ouvindo, não subestime o poder da sua alimentação, da sua boa noite de sono, né, e do seu potencial com um corpo vivo para poder fazer o que você tem que fazer. Isso é despertar para viver um propósito, tá? Desperta talento é isso, aí você vai viver o seu talento, tá? Então, basicamente, assim, Dani, resumidamente, é isso, tá? Bem resumido mesmo. Tássia, eu vou te falar, assim, complementou muito, muito além, né, do que eu esperava para fechar essa live. Te agradeço demais, porque, assim, você veio trazer para a gente também, acrescentar que algo, assim, que já estava, assim, amadurecendo dentro de mim, mas você veio confirmar, né, que a nossa alimentação, ela está ligada no nosso potencial, no nosso rendimento profissional, né, no nosso dia a dia. Então, para que a gente possa envelhecer melhor, envelhecer com saúde, mas não só envelhecer com saúde, a gente ter saúde hoje para viver o nosso propósito, para render, para ser um profissional melhor, uma mãe melhor, um amigo, uma pessoa melhor, né? Só que como eu estou percebendo que você tem muito conteúdo, e a nossa live aqui é muito curtinha, eu não quero deixar só por aqui, eu queria te convidar para que a gente possa, se possível, estar juntas numa sequência de live em breve. Você aceitaria? A gente combina certinho, a gente verifica as datas, os prazos, e a gente pode ir fazendo sim. Na medida aí né, de nós duas, a gente vai organizando os horários aí, né? Um no Brasil, outro está em Portugal. A gente se É, organiza. Vai ser um prazer, Dani, poder servir, ajudar a ampliar mais essa área dos recursos humanos, né? É uma área tão que para as pessoas, para alguns pode parecer, como você falou, abrangente, né? Até um certo momento era suficiente algo, agora já não é mais. Eu prefiro ser mais ampla, mas não atacar, tipo, atacar sozinha, né? No gol que eu falo. É ter pessoas sim. ali junto, entendendo que o que você carrega
né? É um talento seu e que, por que não dividir essa carga para a gente fazer isso juntas? Então, se eu percebo isso, eu encaminho para você fazer o teu trabalho, né? Então, eu estou amando essa parte de unir a biomedicina aos recursos humanos. Isso tem mexido muito comigo. Poderia ser só psicologia e tá tudo bem, né? Seria Mas incrível, já é incrível, né? Mas é por que tudo não somar? interligado. É tudo interligado, né? O físico, o espiritual, como você falou muito bem, né? O nosso momento de oração, o nosso momento de contato com Deus, tudo isso é muito importante. Mas também a gente não pode ficar só em uma área, né? Nós precisamos cuidar de todas elas, para que a gente possa frutificar. Muito obrigada, Tássia, pela sua participação. Um grande abraço, eu espero que a gente possa estar juntas em breve, por mais Prazer, lives Dani. como essa. Vai ser um prazer, Dani, estar com você. Um abraço e obrigada, viu? Foi muito bom falar com você desse tema que eu amo tanto. Gosto bastante. Somos duas. Beijo e até breve, se Deus Beijo, quiser. fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Foi isso. Espero que vocês possam compartilhar com as pessoas esse conteúdo e que vocês possam realmente refletir sobre tudo isso que está sendo dito e que vocês também possam crescer e investir cada dia mais no seu crescimento, no seu desenvolvimento pessoal, profissional e como ser humano, porque é para isso que nós estamos aqui. Boa Isso aí, noite. pessoal. Finalizo também dizendo algo para você. Desperta talento é um despertar. Quem tem que levantar da cama é você. É só um despertar. Esse tema aqui é só um despertar para você, como um despertador. É a hora de fazer algo por você. E aí? Então, fica aqui a nossa dica. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, Dani. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.